do simbolismo de passar primeiro pela mãe e depois pelo pai. O Então, primeiro portal, né, para a gente acessar a Terra, a gente precisa de um ventre, e através do amor do ventre, que é a nossa primeira referência, a gente vai para o mundo. isso. Então, por isso que a gente fala tanto assim, ó, de que o pai representa da forma como eu me relaciono com meu pai é a forma como eu vou para a vida, como eu vou para o mundo. Então, por exemplo, quando eu tô com medo de arriscar alguma coisa, de ir para um trabalho novo, de tomar uma decisão, quando eu me sinto muito insegura, quando eu fico muito presa na minha donzela, né? Por exemplo, eu sei que a Jane fala também bastante dos arquétipos, né? Uhum. Quando eu tô muito insegura, geralmente falta essa força do pai, né? Falta. E daí, mas Cris, como que eu faço isso? Eu me dou bem com meu pai, ou eu nem conheci o meu pai. Como é que eu vou fazer isso? Isso acontece internamente. É um Dentro do trabalho que a pai. coração, né? E aí, indo para a pergunta da Jane, o que que, o que essa relação do masculino impacta nessas doenças que são mais comuns, né, do feminino? Geralmente, o nosso feminino está ferido porque nós nos ferimos em relação ao masculino. Então, Exatamente. é a falta do masculino ou é a recusa, a rejeição, tudo aquilo que nós excluímos cresce. A endometriose, por exemplo, é um caso assim muito que eu vejo, né? Quando vem a endometriose, geralmente tem uma questão de proteção. Então o endométrio cresce, 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 cresce para proteger. Aqui ninguém entra. Então a relação do Exatamente. masculino nessas nossas doenças do feminino, ela está muito relacionada. Claro que aqui eu estou sendo genérica, né? Cada caso é um caso, mas de forma genérica é a falta do masculino. Então a gente tem alguns jeitos de falar. Então às vezes a gente fala, tá com o feminino ferido, tá com o feminino fraco, tá com o feminino travado, como eu falei mais Uhum. essa semana no Stories. De um jeito ou de outro, significa que não só o meu gerar, o meu nutrir, o meu parir, o meu cuidar está doente, mas o meu decidir, o meu ir para a vida também está doente. Então, o pai e a mãe dentro de mim, o masculino e o feminino estão doentes. Por quê? Porque de alguma forma eu me desconectei deles. Então, é nessa ausência do pai, né? Não sei se eu respondi, Jane, Muito bem bem. assim de forma Uhum. é a ausência desse masculino na maior parte das vezes, ou às vezes uma guerra contra o masculino. O masculino é ruim, o masculino não Exatamente. presta, né? O Olha, eu homem. posso falar que 90% ou mais das mulheres que chegam para mim com miomas, cólicas menstruais e endometriose e adenomiose são negação do masculino ou querer se comparar a eles. Por exemplo, igual a Cris falou, a gente não está generalizando, né? Mas conversando com companheiras de trabalho, né, da saúde, assim, médicas, ginecologistas, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas pélvicas e outras, a gente vê que uma das grandes causas dessas doenças, principalmente endometriose, miomas, é uma aversão ao feminino. Então, tudo que é doença do útero é uma aversão ao feminino. E doenças do ovário é aversão ou querer competir com o masculino. Então, quando eu tenho cólica menstrual, tem a ver também com alimentação inadequada, inflamatória, falta de exercícios físicos e tal, mas a parte sistêmica e metafísica, né, a causa emocional dessas doenças, que eu posso ver são mulheres muito rígidas, estão sempre querendo competir, muito racionais, não conseguem ficar e abarcar o sentimento delas. Então, eu não consigo olhar para dentro. O feminino é essa parte intuitiva, introspecção, o silêncio, o repouso, o descanso. Só que quando vem o sentimento, eu não quero ver ele. Ou eu vou querer interpretar, estudar tudo sobre ele, mas sentir e abarcar ele, não. Uhum. E aí o corpo, eu falo que o corpo é a pessoa sem todas as máscaras. E ele fala, eu falo, me conta suas doenças que eu te digo quem és.
porque ele traz o que está ali que a gente não quer ver. Então, igual eu falo, são as sombras, né? Sombras psicológicas. O que são sombras psicológicas? O Jung falava muito, né? O pai da psicologia, da psicanálise, ele fala que sombras é como se fosse uma criança que ela não é vista e ela está abandonada no porão, só querendo ser amada e aceita. E quando a gente aceita ela e acolhe ela, ela se sente amada e ela integra. E ela para de ser uma arma contra nós e vira um aliado para a gente servir ao mundo. Então eu falo que ninguém passa uma ponte que ainda não atravessou. Por que, que eu estou trabalhando hoje com feminilidade? Por que, que eu busco a ginecologia natural? Eu já passei a história, trazendo um pouco da minha história. Eu venho de uma família, das duas partes, tanto paterna, tanto materna, que as mulheres todas, eu não posso falar que não tem uma fora, que não tinha o yang exacerbado, elas eram muito masculinas. No ponto, provedoras da casa, sempre fazendo muito fora, pouco autocuidado, sempre as guerreiras batalhadoras que iam lá e faziam, e com maridos bonzinhos, que ou tinham problemas com bebidas alcoólicas ou traíam elas. Elas estavam erradas? Não, elas só estavam repetindo padrões inconscientes que foram ensinados pelas ancestrais, pelo sistema, pela sociedade. E eu acho que esse resgate, que eu falo que o futuro ele é ancestral, cooperativo e feminino. Por que, que veio a pandemia? A Terra, que é a grande personificação do feminino como Gaia, a Pachamama, a Mãe Terra, quando veio a pandemia, toda na sociedade moderna, né, a gente estava muito para fora, indo para a indústria, trabalhando fora, muito competitivos, racionais, tem que fazer, tem que dar conta. O Aí a tempo pandemia tem que fazer, mas ser não. Se você ser, tá muito preguiçoso, não tá produzindo. E aí vem a pandemia, volta para casa. O que é voltar para casa? Vai para dentro, dentro. descansa, fica com a família, conversa mais, diálogo. E esse é o feminino. Eu falo que a Terra ela tá clamando para que a gente volte para a natureza, como se a gente fosse desconectado da natureza. Às vezes eu Uhum. converso com algum amigo, até eu mesmo falo, eu vou lá na natureza. Mas nós somos a natureza. Se você for olhar, a saliva representa a nossa água, nosso calor, fogo, a respiração, o ar, o tato. Se eu pego uma maçã, eu pego com a mão, que é a terra. Então, a gente se desconectar do nosso corpo é a nossa maior ferramenta. Essa semana eu estava lendo Mulheres que Correm com os Lobos, e no capítulo 7, ela fala, a Clarissa, né, ela fala exatamente isso. O corpo é a manifestação da alma. E essas doenças que chegam até nós, assim, todas essas relacionadas ao feminino, uterinas principalmente, elas estão falando assim, o corpo fala o que a alma está gritando. E eu falo que quando passa lá pelo nível espiritual, por isso que é holístico, né? Holos vem de todo. Então passa lá pelo espiritual, que é a causa. Então, o que que a minha alma, o meu espírito veio fazer aqui, que está desconectado, e que se eu olhar para aquilo, vai trazer uma cura no nível maior. Vai vindo lá no espiritual, aí vem os pensamentos, vem os sentimentos. Aí quando chega no físico, que ele se manifesta, é quando está pronto para ser curado. Porque às vezes a gente não olha, né? Tá ali o sentimento, a gente joga para debaixo do tapete. Vem os pensamentos, pode ser isso. A intuição passa longe, né? E aí o corpo fala, olha, é melhor você olhar para isso aqui, porque exatamente, porque talvez tá pronto para curar. Aí quando você vai mexer no corpo, daí você entende, nossa, eu tava com miomas porque eu tava com uma baixa autoestima, eu tava negando meu feminino, tava competindo demais e comparando muito com os outros. E a endometriose. Eu fiz muito para os outros, me auto-abandonei e agora estou fazendo um resgate de volta. Então, mulheres, um padrão grande que a gente vê nas mulheres hoje em dia, com endometriose, adenomiose. Ou elas têm dó da mãe, acho que a mãe é fraca, coitadinha dela, e ela vai crescendo com essa forma de pensamento nelas. Nossa, o feminino é fraco, minha mãe é fraca. E aí elas têm a versão ao pai, que é o masculino. Minha mãe tá sofrendo, ela é assim na vida por causa que o meu pai fez isso. E aí ela vira uma feminista extremista que nega o feminino delas, não sente os sentimentos dela, não para sentir.
E o corpo começa a trazer isso. Sou contra o feminismo? Não. Eu cheguei até aqui